E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no CSS3, que é basicamente a tecnologia que pega a web, aquele monte de texto, e transforma numa experiência visual de verdade. Sabe? É a mágica que dá cor, que dá vida, que organiza quase todos os sites que a gente entra hoje em dia. Já parou para pensar nisso? A gente navega por aí e a diferença é gritante, né? De um lado, um site que parece que foi feito às pressas, todo bagunçado, do outro, uma coisa organizada, bonita. A resposta para isso, na maioria das vezes, está em 3 letrinhas. CSS é o que separa um rascunho de uma obra de arte. Imagina só, sem o CSS, uma página na web é basicamente o esqueleto. A informação está toda lá, sabe? Os títulos, os parágrafos, mas de um jeito super cru. Tudo preto e branco, alinhado à esquerda. Funciona? Sim, mas não te prende, não passa profissionalismo nenhum. E aí, entra o CSS e a transformação acontece. É como se um designer chegasse e começasse a aplicar cores, a escolher as fontes certas, a dar um respiro entre as coisas, a criar um layout que faz sentido. Ele pega exatamente o mesmo conteúdo e organiza de um jeito que guia o olhar e, olha, melhora a experiência como um todo. Bom, para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai começar lá da base da web e vai até umas técnicas mais modernas que fazem um site ficar incrível em qualquer tela. Bora lá! Vamos começar com o panorama geral. Porque, para entender o CSS de verdade, primeiro a gente precisa sacar exatamente onde ele se encaixa nesse quebra-cabeça que forma uma página da web. Pensa na web como se fosse a construção de uma casa, em 3 grandes etapas. O HTML são as fundações e as paredes. É ele que dá a estrutura, o esqueleto. O CSS é toda a parte de acabamento, a pintura, a decoração, os móveis, a parte que deixa a casa bonita e agradável. E por fim, o JavaScript seria a parte elétrica, hidráulica, que faz as coisas funcionarem, que adiciona interatividade. Nosso foco hoje é total na segunda camada, a apresentação. Beleza, agora que a gente já sabe onde o CSS se encaixa, vamos definir o que ele é afinal de contas. O nome completo dele, Cascading Style Sheets, já entrega o ouro. Style Sheet significa folhas de estilo, que são os arquivos onde a gente escreve as regras de design. Mas a palavra-chave aqui é cascading, ou cascata. Isso quer dizer que existe uma hierarquia, uma ordem de prioridade. Pensa assim, se uma regra geral diz que todo o texto do site é preto, mas uma regra mais específica diz que o título principal é azul, a cascata garante que a regra mais específica ganhe. É um sistema bem inteligente para não ter confusão. E essa analogia do livro, para mim, é perfeita. O CSS não muda o que está escrito, mas ele transforma completamente como a gente percebe aquela informação. É basicamente o projeto gráfico do mundo digital. Então, o ponto fundamental é esse: CSS vai muito, mas muito além de só deixar bonitinho. Um bom contraste de cores, por exemplo, ajuda quem tem dificuldade de visão. Um espaçamento correto deixa a leitura menos cansativa. Um layout organizado ajuda a encontrar o que se procura mais rápido. Estilo, no fim das contas, é função. Certo, já entendemos o porquê do CSS. Agora, vamos para a parte prática, o como. Existem 3 maneiras principais de aplicar esses estilos, mas uma delas é de longe o padrão profissional. Olha só, a gente tem o estilo inline, que é aplicado direto na tag do HTML. É bom para um teste rápido, mas só para isso. Tem o interno, que fica dentro do próprio arquivo HTML e quebra um galho para sites de uma página só. E tem o externo, que é quando a gente coloca todo o nosso CSS num arquivo separado com a extensão .css. Esse último é o padrão da indústria. Por quê? Porque deixa tudo organizado, fácil de achar, fácil de dar manutenção e ainda por cima dá para reutilizar em várias páginas. E aqui a gente vê aquela história da hierarquia funcionando de novo. O navegador sempre vai dar preferência para o estilo que está mais perto do elemento. Por isso que o estilo inline, que está literalmente dentro da tag, tem o poder máximo. Ele passa por cima de todos os outros. Mas a boa prática mesmo é evitar esses conflitos e manter tudo organizado lá no arquivo externo. Ok, a gente já tem nossas regras de estilo, mas como o CSS sabe em qual elemento ele deve aplicar cada regra? É aí que entram os seletores. Eles são a ponte que ligam o nosso design com o conteúdo do HTML. Existem vários, mas os 3 principais são esses. O seletor de tag é o mais geralzão. Você fala todos os parágrafos e ele estiliza todos. O seletor de classe é o mais versátil, o mais usado no dia a dia. Você cria uma etiqueta, uma classe, e aplica em qualquer elemento que quiser. E por fim, o seletor de ID, que é tipo um CPF.
É único e serve para identificar um elemento específico na página. E para ficar bem claro, a diferença fundamental é essa. Pensa na classe como um rolo de etiquetas. Você pode pegar essas etiquetas e colar em vários elementos diferentes para eles ficarem com a mesma cara. Já um ID é como dar um nome próprio para um elemento, só pode ter um daquele na página inteira. Por isso a regra de ouro é, na dúvida, vai de classe, que é muito mais flexível. Agora a gente vai para um dos pontos mais importantes, organizar as coisas na tela. Controlar o layout, o espaçamento entre os elementos, isso é a base de qualquer bom design, né? A primeira coisa para entender aqui é que, para o CSS, todo elemento é uma caixa retangular. E essa caixa tem 4 camadas, de dentro para fora. Lá no miolo está o conteúdo. Em volta dele tem o padding, que é um respiro interno. Depois vem a borda, que é a moldura da caixa. E por fora de tudo, a margem, que é o espaço que afasta essa caixa das outras. Essa analogia do quadro é simplesmente perfeita para visualizar o Box Model. Se você entende essas 4 camadas, conteúdo, padding, borda e margem, você consegue controlar o espaçamento e o alinhamento de qualquer coisa na página com uma precisão incrível. Mas nem sempre foi fácil. Antigamente, alinhar essas caixas, especialmente na vertical, era um verdadeiro pesadelo. Era super complicado. Só que aí, o CSS3 trouxe uma solução que mudou o jogo, o Flexbox. Ele simplificou de um jeito absurdo a criação de layouts. Coisas como centralizar um item na tela se tornaram possíveis com pouquíssimas linhas de código. E agora, para a gente fechar esse quebra-cabeça, vamos falar da peça final. Algo que hoje é simplesmente inegociável. Como garantir que um site fique bom em qualquer dispositivo, seja num celular pequeno ou no monitor gigante. Hoje em dia, a maior parte dos acessos à internet vem de celulares, então um site que se adapta a qualquer tela, ou seja, um site responsivo, não é mais um luxo, é uma necessidade. Isso melhora a experiência de quem usa e até o ranking do site nos buscadores. E a mágica por trás disso no CSS são as Media Queries, que são regras que a gente aplica dependendo do tamanho da tela. E para dar aquele toque final de profissionalismo, o CSS3 ainda permite adicionar pequenas transições e animações. Sabe quando você passa o mouse sobre um botão e ele muda de cor suavemente? Isso é CSS. Essas pequenas coisas tornam a interação mais agradável, mais natural. Usados com bom senso, claro, eles elevam muito a qualidade de um projeto. No fim das contas, o CSS é isso. É uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Cada escolha de cor, de fonte, de espaçamento, tudo isso está passando uma mensagem, contando uma história. Então a pergunta que fica é essa: ao olhar para um design, que história ele realmente está contando? É isso por hoje, valeu!